É aqui. Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara para abordar um assunto seríssimo. O avanço do fundamentalismo na atual conjuntura política do Brasil, que tem desencadeado o ódio e a discriminação em várias esferas da sociedade brasileira. Ao meu lado, a secretária nacional do LGBT, Janaína Oliveira, do lado direito, e do lado esquerdo, a Michele Meira, a coordenadora, aliás, a secretária estadual LGBT do Ceará. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Michele. Eu já estou até trocando. E boa tarde, Janaína. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer tê-las conosco aqui. Antes da gente iniciar o papo, internautas, eu queria que vocês curtissem, compartilhassem e fizessem suas perguntas. Porque, como eu disse na abertura do programa, nós estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara. E quando a gente fala da questão dos fundamentalistas, é uma questão muito séria, né, Janaína? Vamos começar primeiro por você. Vamos relembrar que essa Secretaria Nacional LGBT do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, foi criada justamente para dar maior visibilidade a essa questão de vocês. Vamos falar um pouquinho, antes da gente assistir um vídeo, vamos falar um pouquinho do funcionamento dessa Secretaria LGBTI. Não, a nossa secretaria, ela vai fazer um ano, né? A gente, quando iniciou... Acho que é importante contar um pouco a história. Porque, conta assim, um pouquinho pra gente como é que é. O PT é o primeiro partido que tem uma organização LGBT na sua estrutura partidária. Isso lá em 1992, né? Lula já fazia a citação lá em 1980, nas convenções, já falava da questão da população LGBT, mas é em 1992 que tem o primeiro núcleo. Tanto que a gente só passa a ser uma coordenação da setorial LGBT, que ela é vinculada à Secretaria de Movimentos Populares, em 2001. Né? E a partir disso a gente começa a ter uma inserção dentro da estrutura oficial, das estruturas, né? Porque é no município, no estado e nacionalmente. E com o passar do tempo, desde do nosso quinto congresso, a gente entendeu que havia uma necessidade de que essa coordenação passasse a ser uma secretaria que tivesse dentro da estrutura da executiva, que tivesse dentro das estruturas máximas de decisão e de organização do partido. E aí a gente teve a oportunidade desse quinto congresso agregar vários atores e várias atrizes na defesa da criação dessa secretaria. Eu lembro, inclusive, que no sexto congresso a gente começa com a primeira assinatura do nosso presidente Lula, né? Ele é o primeiro a assinar o nosso documento em defesa da secretaria. Mas ela se consolida mesmo no período do PED, né? Que é uma organização interna do partido, né? Para definir suas representações. E nós havíamos dialogado com as candidaturas e a presidenta senadora Gleice Hoffmann, ainda pré-candidata, assumiu todo o compromisso com a pauta. E foi bem interessante porque ela já quando toma posse, já começa a anunciar, olha, vamos criar a Secretaria LGBT, porque a gente entende que precisa de uma maior visibilidade para a pauta. Nós temos até um vídeo que depois nós vamos mostrar, né, da participação de vocês. E aí ela também fala, nós vamos fazer campanha de enfrentamento à LGBTfobia. Então ela começa a fazer vários anúncios, trazendo de volta todos aqueles anseios que a gente entendia que era necessário. A secretaria hoje nos proporciona uma outra visibilidade. Não é só o espaço da decisão, né? Mas a interferência da política dentro do partido. Quais são as diretrizes, quais são as decisões que nós vamos tomar na ponta, quais são as ações que vamos ter na campanha. Nós vamos ter, agora na Semana da Parada LGBT de São Paulo, que é a maior parada do mundo, nós vamos viver os primeiros momentos, né, as primeiras ações da secretaria numa ação que sempre foi tradicional. Nós vamos ter o primeiro seminário LGBT de candidaturas, de pré-candidaturas LGBT. Assim, a gente nunca viveu esse momento, então vamos ter esse momento de dialogar, não só programa, dialogar estratégia, falar do avanço do conservadorismo, entre outros aspectos, mas a gente vai ter uma oportunidade, a gente vai lançar o primeiro curso de difusão LGBT. Então é a primeira vez que a gente também vive esse momento de ter um curso que foi organizado pela Secretaria, em parceria com a Fundação Perseu Abramo e a Secretaria de Formação. Nós vamos ter o lançamento do projeto Elas por Elas, Nossa, né, que é da Secretaria de Mulheres, voltado para as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, onde, né, a gente conseguiu transversalizar para além de nós mesmos. Não é só a Secretaria atuando, mas é a Secretaria atuando com inserção nos demais setores. A gente aprovou uma resolução para a população trans, a presidenta fez um café da manhã
magnífica em São Paulo, com as principais lideranças. A gente pôde dialogar com os homens e mulheres trans sobre as suas reivindicações, organizar a estrutura interna do PT no sentido de garantir o nome social, toda a inserção que tem de direito. Nós provocamos o Tribunal Superior Eleitoral sobre a questão da identidade, né? A nossa senadora Fátima Bezerra teve essa sacada, mas o PT já tinha aprovado uma resolução reconhecendo as mulheres trans dentro da cota feminina, dentro do direito de disputar dentro dessas estruturas. Então, tem sido muito positivo. Em menos de um ano, a gente conseguiu fazer um giro muito significativo, de grande importância. A gente tem uma inserção muito mais forte e muito mais presente dentro da estrutura partidária. Bom, agora vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho com a Michele, que eu fiquei sabendo aí que você foi a coordenadora, né, a primeira coordenadora da política do governo Lula nessa questão em LGBT. Como é que foi a sua experiência, como é que é a sua atuação frente à Secretaria LGBT do Ceará? Foi um desafio, né? Pegar uma coordenação nacional. A gente vinha de uma experiência municipal muito exitosa, que foi a Prefeitura de Fortaleza, que a gente conseguiu implantar dos nossos 13 pontos LGBT, nós implantamos os 14 pontos na realidade, então a gente passou da nossa meta de programa, né? Entendendo que a população LGBT tem uma carência grande de políticas públicas, e isso no governo também também deve ser colocado, e nada melhor do que o presidente Lula e formar um compromisso que ele fez com a população LGBT desde a conferência, que ele puxou a primeira Conferência Nacional da Política para discutir a promoção e os direitos da população LGBT. Essa conferência foi a primeira conferência que foi chamada por um chefe de Estado, e que o chefe de Estado vai chamar uma conferência para a população LGBT. Quer dizer, o presidente do Brasil, Lula, sinalizou isso, e desde esse momento que foi se colocando várias políticas públicas dentro no Brasil a respeito da proteção e da promoção dos direitos da população LGBT. Né? Então, assim, foi um desafio em tanto. E depois disso a gente também tem a questão da própria secretaria do PT, né? Da gente ter uma força. Eu também fui candidata a vereadora lá na minha cidade, e eu sei o que é ser candidata lésbica, eu sei o que é candidata LGBT no PT, e como você, e mulher, e como você, as candidaturas vão na verdade, esse momento que está acontecendo agora é fundamental para que a gente também possa disputar de forma igualitária, né, de forma direta, um pleito parlamentar, no caso dos nossos candidatos ao parlamento de 2018, né, esse ano. E aí a gente conta com a força, né, a gente tem o companheiro Lula, né, o nosso candidato a presidente, como um grande puxador, né, para essa temática e sensível a isso. Nós conseguimos ter os centros de referência no Brasil inteiro por conta dessa política nacional que foi implantada. E esse centro de referência, a gente vê que o desmonte das políticas públicas LGBT hoje, a gente vê para onde é que está a população LGBT sem um amparo no que tange um local dentro de uma estrutura pública. A gente, para ter acesso a gente fala muito assim, tem coisas que não é feito que é colocado que não é feito para a gente. E o poder não é feito para LGBT, e nem nada do Estado é feito para LGBT. A gente mudou isso com a política pública que foi implantada pelo governo federal. E no período do presidente Lula e a companheira Dilma. E quando a gente vê agora o desmonte da política LGBT, a gente volta a ver o não reconhecimento dos espaços para a população LGBT. Por que a gente acha que tem que ter o centro de referência? Porque os centros de referência LGBT eram um espaço de entrada dos serviços públicos para os LGBT. Como a gente precisa ter o centro de referência da mulher, que é importante para ser uma porta de entrada, porque ali ela vai saber que ela vai ser acolhida em caso de violência. Então, assim, tu imagina um LGBT que foi espancado na rua ontem mesmo, por incrível que pareça, aqui em Brasília. Ontem a gente estava almoçando num restaurante e simplesmente um rapaz começou a gritar, dizendo: tira esse viado daqui, tem um viado aqui no meu pé. O que era isso? Era simplesmente um cara que tem uma facção do lado do apartamento dele na Comercial, e é gay, e ele não queria que o cara
ficasse ali. E ele estava lá no prédio há um mês. Já tinha sido a terceira, isso ontem, terceira vez que ele não deixava o rapaz trabalhar, porque dizia que não queria gay, não queria conviver com gay, com viado, que ele dizia muito bem alto, e pedindo para chamar a polícia. A polícia chegou e a gente conversou, e, inclusive, ele achava que a polícia ia levar, né, o viado, ele que foi para a delegacia para explicar a homofobia dele. Nossa. Então, isso precisa, para a gente ter ideia de quanto a sociedade, principalmente no avanço desse fascismo que você colocou no início da sua fala, como a gente precisa realmente discutir a tolerância e o respeito, porque era a obrigação, a respeito, meu amigo, você tem que ter também, e a gente tem que construir isso, e aí a gente constrói isso quando a gente traz no debate, quando a gente faz esse programa, parabenizar o tema, né? Acho que nada melhor do que o mês de maio, que a gente não está em comemoração, a gente está em luta, né? Porque é o dia do combate à homofobia. A gente vê que nessa casa a gente tem projetos de lei que são contra, por exemplo, a questão, sabe que o Dia Nacional do Combate à Homofobia, ele se dá, é uma data mundial, na realidade. Ele se dá quando o dia que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade como doença. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma lei que pede para que os psicólogos tratem as pessoas LGBT. Já que não é doença, como é que vai tratar? Não tem a cura gay, tem uma série de coisas, aí então, assim, é importante a gente estar nesse debate e enfrentando de forma, sem ser uma forma caricata, e enfrentando de forma séria na política, por que a gente precisa ter essa proteção e por que a gente precisa ter lei LGBT, de defesa da população LGBT. Bom, você que está chegando aqui agora, né, a gente está discutindo aí, está avaliando, fazendo um debate, nem debate, a gente está num bate-papo aqui sobre a homofobia, sobre o compromisso do PT em relação a essas políticas que vêm sendo feitas, sobre o combate à homofobia, e a gente, falando em combate à homofobia, Michele e Janaína, na semana passada eu acompanhei uma audiência pública que foi solicitada pela deputada Luiziane Lula Lins, do PT do Ceará, que ela é relatora da Comissão Mista Permanente de Violência contra a Mulher, ela é a vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher e ela é autora de um projeto Dandara, né, que você vai saber daqui a pouquinho do que se trata. E nessa audiência pública eu cheguei a ficar emocionada com o depoimento da mãe da Dandara, um travesti que foi brutalmente assassinado no ano passado. Vamos acompanhar, Gabriel? E o queimar ele em vida. Os vizinhos vendo aquela arrumação com a sobrechando assim pela fechadura, quando ouviram eles falando assim, vamos queimar ele, que ele não quer morrer, vamos incendiar ele lá na esquina. Aí colocaram meu filho no carro de mão, levaram lá para uma esquina. Aí foi quando o pessoal ouviram, tinha um senhor que quis entrar no meio para defender, a esposa dele não deixou, senão ele morreria também. Aí nesse momento, um senhor ligou para a CEOP. Teve 20 minutos de ligações e para a CEOP não compareceu nenhum policial. Então, meu filho morreu por discriminações, né, transfobia, e também morreu por negligência da polícia. Então, é muita tristeza, porque ninguém merece morrer, ninguém. O pior marginal não merece morrer do jeito que meu filho morreu. Recebi um recado de um padre, que faz o texto da misericórdia. Recebi outro recado de um pastor evangélico, pedindo para que eu, mãe, e a família não quisesse vingança, até nem chorasse, porque meu filho morreu sem nenhuma reação. Então foi muito triste, gente. Mas eu estou me conformando, eu choro muito na minha casa, e tudo parece com ele, e eu choro muito, mas eu estou alegre em ver o que está acontecendo de bondade, que eu tenho certeza que vai servir para a alma dele. Está servindo, porque é exatamente isso que ele queria. Não queria vingança, mas só queria bondade. Ele não gostava de violência, nem gostava de nada errado, nada ruim. Tudo que ele queria era bondade, não só para ele, mas para todas as pessoas. Tá aí, gente, isso aí foi
depoimento, um desabafo, né, de Dona Francisca Ferreira, mãe da travesti Dandara, que participou de um debate na semana passada, né, e eu fiquei muito emocionada. E ao meu lado, quem vai comentar a respeito dessa história, quem não conhece a história da Dandara, vai conhecer um pouquinho mais, e quem conhece vai relembrar esse assassinato horroroso. Vai ser a Michele, que acompanhou todo o processo, inclusive o julgamento dos assassinos. Bem, Dandara, a gente acompanhou desde o primeiro momento. Dandara, eu sou do movimento LGBT no Ceará, eu faço parte do Fórum Cearense LGBT também. Nós do Partido dos Trabalhadores temos como uma meta a construção do fórum, que são vários partidos de esquerda, né, e pessoas e movimentos sociais. E logo quando a gente soube, imediatamente nós pedimos providência do governador do estado, o governador Camilo, e a Secretaria de Segurança. Foi feito porque na realidade o que aconteceu? Houve um vídeo vazado, tudo foi o que aconteceu na realidade. Visibilidade hoje um vídeo que vazou também, né? na internet, que foi parar e viralizou internacionalmente esse vídeo. E nesse vídeo mostra o massacre de Dandara. A história toda é contada o seguinte: ela começou a ser agredida e ela passou 1h10 sendo agredida até a morte, até o momento da execução, que ela morreu também com um tiro na cabeça. Foi uma pedrada no final e um tiro na cabeça. Eles não queriam, eles queriam exterminar mesmo aquela pessoa. E a forma que foi essa via sacra que fizeram, que a gente diz que o que fizeram com ela lá no dia do julgamento, a gente diz, ali eles queriam dizer que não permitiam LGBT. Ali foi transfobia, né? De falarem da vestimenta dela, de dizer que era viado e que merecia morrer, tem toda uma narrativa que mostrou diretamente o que era a transfobia. E aí a gente teve a ideia de ir na audiência. A gente teve uma audiência no Ceará, na Assembleia Legislativa, né? Estava presente o deputado Elmano e a deputada federal Luiziane, e a gente fez uma homenagem à família da Dandara, porque assim, vocês não têm ideia do impacto também que a família, né, da Dandara. A Dandara cuidava da mãe dela. Ela era a provedora, ela estava lá junto com a mãe dela o tempo todo. E a Dona Francisca, que é um amor de coração, ela disse assim: agora que seja para ser uma lei, para que as pessoas não façam mais o que fizeram com a minha filha. Ela precisou morrer para isso, mas que bom que vocês estão aí fazendo que esse projeto, que essa lei consiga alcançar e consiga realmente o respeito das pessoas. Então vamos relembrar. E teve essa questão do assassinato da Dandara. Para quem conhece a Dandara e quem não conhece, né, viralizou realmente o vídeo, como a mãe da própria Dandara falou na audiência pública, e daí nasceu esse projeto de lei que é de autoria da deputada Luiziane Lins. O que é esse projeto, Michele? Então, dentro dessa construção, a gente fez um momento que era o projeto de lei que tinha que falar de LGBTcídio no Brasil. A gente tem muita resistência de aprovar projetos que protejam a população LGBT. E aí o que a gente também não tem? A gente não tem os dados oficiais do governo para dizer a quantidade e começar a trabalhar numa política pública de segurança para a população LGBT. Então, nesse sentido, o Dandara ele vai caracterizar, tipificar um homicídio contra a população LGBT. O que a gente está chamando que não é homicídio, não. É extermínio, porque só o que a gente sabe, o ano passado foram mais de 445 mortes no Brasil, né? E isso são dados que a gente pega a partir de uma rede que a gente construiu, né? Junto com o Grupo Gay da Bahia, que ele faz uma homenagem à sistematização, a Rede Trans, e outras, que é uma Antra, a BGLT. Então, assim, são as redes nacionais que conseguem, que fazem essa coletagem de levantamento de dados. Então, a partir disso, então vamos falar sobre... Tem a lei do feminicídio, vamos falar sobre LGBTcídio. Porque as pessoas que matam os LGBT têm uma característica, né? E que a gente precisa também notificar isso e colocar isso e trabalhar com a questão de política pública
que garanta a vida das pessoas e garanta a vida da população LGBT. E esse é o projeto Dandara, é o projeto que ele tipifica, ele qualifica como crime hediondo o assassinato da população LGBT. Nós não vamos falar antes do assassinato, não. O projeto de lei é depois que matou. Depois. Ele qualifica o crime. Porque o que acontece? Nós não temos nenhuma legislação que diga que é de proteção LGBT. Né, tem pesquisas que dizem que é mais grave andar armado do que bater no LGBT. Olha aí. Então, o que acontece? A gente precisa de uma lei que as pessoas... que mesmo que essa lei seja educativa, para as pessoas terem noção de que se bater é igual aquela questão da mulher. Se bater em mulher, é preso. É crime. Se matar a mulher, é feminicídio. Precisa se ter o processo educativo. Inclusive, numa das audiências a gente colocou isso. A gente não quer criminalizar mais, mas a gente tem que tipificar. Bom, tem muita gente participando com a gente aqui. Eu queria, normalmente, né, os internautas respondem aos outros, mas eu queria dizer para as pessoas que acham assim, a questão... Essa aqui é uma questão muito séria, não é a questão porque está próxima às eleições, não. Tem gente achando que é isso, que a gente está debatendo esse tipo de assunto. Queria até que você respondesse, para quem está achando que é uma questão porque as eleições estão próximas. Eu acho que é importante deixar uma coisa clara. Assim, você tem leis estaduais, tem em São Paulo, tem lei do Ceará, que tem os mandatos do PT à frente dos projetos de lei, de apresentação desses projetos. Então, assim... não existe uma questão eleitoral, existe questão de compromisso com a pauta. Ela independe. Tanto que assim, nós não tratamos da pauta LGBT, dentro do PT não é só LGBT que trata da pauta LGBT. A Luziane não é LGBT, Rosário não é LGBT, a Érica Cocai não é LGBT, mas o Partido dos Trabalhadores tem como compromisso a defesa da população como um todo e desse recorte de minorias, né? Com a população negra, com as mulheres, com a LGBT, com a juventude. Não há aí. O nosso compromisso é histórico. Quando você tem, na primeira vez da história, relembrando, um presidente que recebe o movimento social, o movimento LGBT, né? É o presidente Lula, ele é o primeiro presidente que recebe institucionalmente a demanda do movimento. Você tem projeto de lei, você tem compromisso, você tem uma série de políticas executadas. Antes do governo do PT, você tinha a população LGBT pensada e vista na saúde, né? Na saúde, mas no HIV, no setor de AIDS. Então, assim, tudo que se tratava da questão LGBT, a concepção era aquela, né? Quando surge o governo do PT, você começa a dizer, não, o debate não é de saúde, né? E a saúde tem que ser para além disso. Então, assim, nós temos que debater LGBT na educação, o LGBT na saúde, o LGBT na segurança pública, na moradia. Tudo que você tem uma participação, porque os conselhos é isso, é uma participação da sociedade junto com o governo pensando na política pública. Então, você tinha o segmento LGBT espalhado em vários outros conselhos de outros temas, a saúde da população LGBT. O PT não é o único que trabalha com a pauta LGBT. O PT trabalha junto com os movimentos sociais, porque é isso, nós dialogamos a partir da demanda do movimento social. A gente não pensa a partir do que a gente acha ou do que seja conveniente como pauta de campanha. Ao contrário, a gente dialoga, né? O grande problema que a gente vive, ao invés de a gente se preocupar, quer se preocupar com o ano eleitoral, vamos nos preocupar com as candidaturas perigosas que tem aí. Nós temos candidatura conservadora que defende que a solução para o feminicídio, para a LGBTfobia, para o racismo, é entregar arma na mão, arma de fogo na mão das pessoas. Essa é a solução de projeto político, né? Como é que você enfrenta a segurança pública? Da arma. Como é que você enfrenta a violência a minorias? Quando eu digo minorias, eu não digo no sentido de quantidade, mas de qualidade de vida. Da arma. Você tem uma figura que acha que é o seguinte, que faz o discurso de que se eu tivesse filho gay... eu não tenho filho gay porque eu eduquei, porque se fosse ele ia apanhar muito. Só é gay porque não apanhou. Então, você tem discursos na TV, os instrumentos públicos, os instrumentos particulares sendo usados. Você tem hoje uma onda de conservadores, inclusive no próprio segmento LGBT. Você tem representação de vereança em São Paulo que usa o discurso contra a pauta étnico-racial, né, colocando inclusive a população negra como responsável da sua própria condição. Você tem um vereador que faz um discurso contra a população LGBT,
né? Apesar de ser gay, apesar de ser negro. Então, assim, não consegue compreender o papel que ele está cumprindo naquele momento, né? Para setores conservadores. Você tem uma onda de conservadorismo, mas por parte do PT o compromisso é incondicional. Independente de ser candidato ou não, de ter disputa ou não no espaço, as nossas representações políticas e as representações de base defendem a pauta LGBT, porque está no nosso estatuto, está no nosso regimento. É como se a gente fizer o levantamento dos projetos de lei que passam na Câmara e que historicamente que defenderam a pauta LGBT são parlamentares do PT. E aí é interessante em dizer que essa pauta é tão importante para a gente que a gente está falando de ano eleitoral. Porque sabe-se que né, nesse momento as pessoas acham, não vamos deixar a pauta LGBT na época de campanha mais de lado. E nós reafirmamos isso, é o contrário. Né? Nós estamos botando a pauta porque é eleição e que é importante não só o que a gente faz todo o tempo, mas o que a gente tem que colocar a pauta para sensibilizar que isso aconteça. Não é que o PT, que não é uma coisa natural, né? Mas também é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E nada melhor do que o mês da LGBTfobia, né? Contra a LGBTfobia, a gente paute isso, né? Acho que dizer em momento eleitoreiro é dizer que a gente não trabalha o resto do ano. E tá aí, Janaína visitou Gleice com as pessoas trans. A gente vai ter agora um momento e com certeza a gente precisa organizar. Nós somos partido vive também em processo de eleição, disputa eleição, disputa poder. Disputa, e aí projeto político. Disputa projeto político. E nesse projeto político a gente tem sim que disputar com a LGBT. E dessa forma a gente tem que estar organizado. Né? Por isso que a gente, ano eleitoral, a gente precisa reafirmar sempre. E é todo momento. Não é porque é eleição, não. Mas a gente tem no PT uma tradição de reafirmar todo o nosso programa. Vamos desafiar, inclusive, né? Eu desafio a qualquer pessoa agora a pautar aí quantos projetos tem de outros partidos no Brasil e comparar com o número de projetos apresentados pelo PT. Quantos governos já tiveram de outros partidos aí de política para a população LGBT e comparar de política para a população LGBT no governo do PT. É isso, um desafio, inclusive, de provocar as pessoas a pensarem nisso, né? Eu faço uma crítica baseada onde? Quem é que constrói essa crítica, né? Porque às vezes a gente assiste uns certos lixos globais e reproduz falas sem nem perceber que, na verdade, a fala tem um objetivo, né? Não garantir que um partido que sempre teve compromisso de base com o povo brasileiro continue ganhando destaque. E o PT foi sempre o partido que teve destaque com a pauta, inclusive, LGBT. Não só LGBT, mas todas as demais. Eu vou pedir licença para vocês, para mandar um alô para Fátima Lafetá Queiroz, Minas Gerais presente, Tom Martins, Sergipe presente. Vamos continuar, gente, curtindo, compartilhando, fazendo as suas perguntas. O desafio aí, ó, já foi feito. Se você quiser, pode colocar aqui que a gente lê ao vivo. Bom, vamos aproveitar, já que a gente está falando sobre o comprometimento do PT com os movimentos e tal, nós temos um vídeo aí que eu separei, que foi um encontro com ativistas LGBTs e a presidenta nacional do PT, Gleice Hoffmann. Roda aí, Gabriel. Nós queremos contribuir com esse partido, não só nas candidaturas, mas no discurso da narrativa. A gente quer ajudar a construir a narrativa do PT para o enfrentamento a esse conservadorismo e esse ódio. Porque nós vamos estar na linha de frente do ataque nessas eleições, não tenham dúvidas. A gente vai apresentar uma resolução contando com o apoio, novamente, da presidenta Gleice e incluir, avançar e ampliar cada vez mais as trincheiras de luta que o Partido dos Trabalhadores sempre teve historicamente com a pauta LGBT. Um partido que acolhe, que dá espaço para que a gente vá para a discussão, para o contraditório, né? É muito importante esse encontro de hoje, né, um encontro histórico, de uma forma que nós trazemos nossas propostas para fortalecer e potencializar mais ainda a nossa pauta LGBTQIA dentro do partido. É um momento que estamos passando muito complicado com todos esses retrocessos que o golpe veio trazer para a nossa população. Então agora é momento de nós irmos para as ruas, né, defender tudo aquilo que o PT fez durante os anos em que esteve lá como um governo. Porque a gente sabe que dentro do nosso país estamos totalmente à margem e ainda sofremos com uma violência que nos mata a cada dia.
Então nós necessitamos que a população LGBT brasileira entendam que aqui a sua demanda ela é discutida e ela é trabalhada, e esse partido de fato é um partido que dialoga com os movimentos sociais. É isso aí. Para comentar esse café da manhã que aconteceu, e a Janaína, que está no vídeo, está aqui ao vivo com a gente. Então, como eu disse, a gente... quando a gente diariamente lute com uma mulher, tem toda uma referência aí. A presidenta Gleice tem trazido um avanço importante e forte dentro do PT. Então, como o dia 29 é o dia da visibilidade trans, a gente entendeu que havia, inclusive foi o primeiro momento, né, do segmento trans dentro do PT, com um presidente do partido. Então, nesse café da manhã a gente debateu, ouviu primeiro, né, que acho que é importante, ouviu as meninas, ouviu os meninos sobre as demandas, as questões da violência, as dificuldades dentro do cenário do mercado de trabalho. Eles trouxeram uma série de cenários, né, não só de forma interna, do que era necessário avançar internamente para que a gente pudesse garantir uma maior inclusão respeitosa às demandas, como também externamente. E foi interessante porque é a partir dele que a gente constrói a resolução, né? Do respeito ao nome social, da inclusão das mulheres trans dentro dos espaços que são previstos por lei e institucional, da participação nas atividades, nas cotas, nos direitos enquanto mulher trans. A gente pôde ter a oportunidade, inclusive, de debater. Eles trouxeram muito forte um programa nosso, inclusive foi premiado fora do Brasil, que foi o Transcidadania em São Paulo, quando o prefeito Haddad estabeleceu essa ação. E a gente teve a oportunidade de ouvir algumas das meninas ali, que elas trouxeram um relato, né? Elas foram do programa Transcidadania, né? Conseguiram concluir seus estudos, tinham feito a prova do Enem, tinham passado, estavam fazendo nível superior, e algumas, inclusive, já estavam trabalhando no emprego formal, inclusive, né? A gente teve a oportunidade de ouvir, inclusive, algumas que são assessoras hoje, assessoras parlamentares. A gente teve a oportunidade de debater muito, o que nos preocupou muito, foi a questão do mercado de trabalho, que acho que é um debate muito forte, que para além da violência, porque quando a gente fala da população trans, as pessoas acham que somente a violência é o foco. Não é só isso, nós temos o mercado de trabalho, a garantia da inserção no mercado de trabalho, né? E a necessidade dos nossos parlamentares, do PT, pensar projetos, pensar lei, pensar ações que fizessem a inclusão da população trans. A gente pôde... era importante porque não era só a secretária ouvindo ali, a gente tinha também a secretária de organização, né, que também participou da reunião, que teve a oportunidade de ouvir, o secretário de Movimentos Populares, o Ivan, também esteve participando, mas o importante foi que a presidenta, eles puderam, e elas puderam apresentar suas demandas de forma direta. Mas a resolução foi um reflexo, inclusive, desse diálogo entre as nossas representações trans, com a presidenta, e foi importante, porque trouxe, inclusive, uma reflexão para dentro da própria executiva do PT, né? As pessoas, e quando eles dizem, a gente vai apresentar uma resolução, e as pessoas... não, você vai apresentar uma resolução, a gente está junto nessa luta. Então, a gente teve a oportunidade foi muito positiva de poder dialogar, inclusive, um pouco mais essa realidade, poder falar. A deputada Luziane ajudou muito nesse aspecto, a deputada Rosária, a deputada Érica. São muito comprometidas. São as três, para nós, sempre né? São as referências, porque elas trazem esse olhar, contribuem, e a gente pensar conjuntamente. Aí tem outras ações, mas a gente vai deixar para dizer um pouquinho mais lá para frente, porque também vai estar no vocês vão voltar também, né? Mas tem algumas outras ações envolvendo as questões da população trans, mas dos demais segmentos também, que é importante a gente ter a oportunidade. Mas não vamos... quem sabe a gente já volta depois que sair o programa do PT, que vai falar, que é um compromisso da presidenta Gleice, que era... de uma campanha de enfrentamento à LGBTfobia. Bom, o pessoal continua aqui fazendo contato com a gente. Marina Alencar, parabéns, Michele, pela luta. Rogério Lula Farias, aprendo muito com essas mulheres guerreiras que lutam pelos seus espaços, dando voz àqueles que sofrem com o preconceito. Vamos continuar compartilhando. Você que chegou agora, eu estou conversando com Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, e a Michele Meira, que é secretária LGBT do PT do Ceará, né? A gente não pode deixar, a gente está finalizando o programa, mas eu acho, em função do que a gente conversou desde o início aqui, o comprometimento, tanto de Lula, quanto de Dilma, quanto da Gleice, né?
nessa pauta, né, de vocês, da gente falar sobre a questão do Lula, preso político desde o dia 7 de abril, qual é a sua avaliação, Janaína, em função dessa prisão política, e também, obviamente, a gente vai falar sobre o lançamento da candidatura dele dia 27 de maio. Então, para nós, acho que não é só para a secretária, não é só para o PT, mas é para a população. A população em geral, quanto cidadã, a gente percebe visivelmente que assim, o presidente Lula, ele é a figura que não é mais, eu sempre digo para as pessoas, ele não representa o PT, ele representa o povo brasileiro. Ele é a alma, a cara e o coração do povo brasileiro, né? E por isso o povo sempre viu nele a esperança da mudança. Então, o Lula é uma esperança de mudança da população pobre, dos LGBTs, das mulheres, dos jovens, dos negros e negros. Ele traz consigo a sua história de vida e seu projeto político e as suas ações que tiveram grandes resultados e impacto em milhões e milhões de vidas nesse país. Ele, infelizmente, não tem uma ação coordenada. Eu sempre digo que a gente não tem só ação do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. A gente tem outras ações que não são institucionais, mas que contribuem, né? Então você tem a ação aí do grande capital, que não tem interesse nesse crescimento, né? Do povo tendo acesso ao poder, do povo decidindo quais são o que é melhor, o que não é para si. Você tem aí essa mídia fascista que tem contribuído também para que esse projeto do povo não avance cada vez mais. Então, assim, você tem um conjunto de fatores externos que, para além do judiciário, que tem trabalhado muito mais no sentido de garantir que o Lula não seja candidato, do que garantir, inclusive, assim, eu queria muito que o judiciário tivesse a agilidade que tem, sabe? Como teve com o presidente Lula. Porque para impedir que o presidente fosse candidato, né, eu tive uma ação, para além de criar fatos que não existem, eu crio fatos do que não existe para justificar a ação que eu vou ter. O judiciário ainda não consegue dar conta das demandas que tem no país. Eu queria muito, porque assim, a Dandara é uma exceção né, de caso solucionado, em que você, mas você tem tantos outros casos, o extermínio da juventude negra, né, o extermínio, os demais extermínios da população LGBT, você tem uma variedade de casos que não tem solução no país todo. Eu queria muito que esse judiciário tivesse essa mesma vontade que tem de impedir que o povo escolha a sua representação, porque é isso. Eu quero impedir que o povo tenha direito de escolher a sua representação. Eu quero impedir que o povo tenha direito de ter uma nova perspectiva. Nós estamos vivendo períodos de retrocesso. Você tem um aumento do desemprego, você tem um aumento da fome, sabe? Você tem queda na educação, no ensino. Então, a gente começa a viver um processo... Inclusive, fui uma das pessoas que viu aquele negócio do governo, né? 2 anos de governo, não sei o quê. De 20 para 2. E aí eu achei engraçado, eu falei, em 2 anos a gente teve vários retrocessos que nós já tínhamos vencido há mais de 13 anos, né? Há 13 anos nós tínhamos vencido uma série de retrocessos e com 2 anos a gente traz de volta para esse cenário. Então, para mim é o seguinte, o Lula não ser candidato, para mim é uma ação planejada de setores, inclusive os setores conservadores que são contra, né, o direito do LGBT de viver, né, de ter sua dignamente, de setores que não interessam a essa figura porque ele representa um projeto, ele representa a mudança, ele representa uma retomada de poder do povo brasileiro. O Lula não é só a figura benquista no país, ele é benquista no mundo, ele é muito bem visto, porque ele foi um homem que pensou o Brasil para todos e todas, para o povo. Infelizmente, o judiciário, o executivo e o legislativo, que trabalharam, inclusive, para o impeachment da presidenta Dilma, tem uma ação, eu sempre digo, olha, gente, não parou aí. Né? Impedir o Lula de ser presidente é só mais um dos golpes que tem previsto, não é contra o PT, é contra o povo. Dilma, começou com a Dilma, né? Isso aí a gente já sabia que não iam deixar o poder ficar na mão do povo, né? Queria dizer também que é importante a gente frisar que o movimento social não arregaçou as mangas e está na luta. Nós, LGBT, lá no acampamento Lula Livre, em Porto Alegre já, e depois em Curitiba, no Ceará, nós fizemos a atividade. Nós, LGBT, estamos organizados quanto frente, sabendo do que está acontecendo no país. Aí a gente fala para a população, né, para os nossos pares, e dizer que a população LGBT e o Lula
a gente tem muito o que agradecer durante o governo do presidente Lula. E esse agradecimento, agora a gente está dando nossa contribuição, que é nos organizar em defesa do nosso companheiro Lula. E não só, e é interessante que não só nós do Partido dos Trabalhadores, mas sim uma frente de esquerda que reconhece o golpe, que reconhece que a importância das políticas públicas do governo Lula, da importância da democracia no país, porque o que está acontecendo, tirar Lula da eleição é tirar o direito da democracia que o povo quer, né? Se Lula não tivesse com essas avaliações, né, com as pesquisas, lá em cima nas pesquisas, gente, eles não iam ficar no pé do Lula. O problema nós temos um retrocesso histórico e nós temos uma luz nesse retrocesso que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, a gente tem sim que estar organizadas e organizados no enfrentamento diário contra o retrocesso e o conservadorismo e a garantia que nós não vamos abandonar quem esteve do nosso lado. E aí a gente não pode, todos os estados, ainda que está também nessa missão aí nacional, mas por onde a gente passa, e Fórum Social Mundial e em todos os outros espaços, a gente constrói e a gente vê a solidariedade das pessoas sobre essa prisão do Lula. E é uma prisão arbitrária, política, né, de colarinho branco total, essa prisão. E aí é uma prisão branca, é uma prisão heteronormativa, como a gente diz, é uma prisão que querem tirar o direito de todo mundo, de todas as pessoas que já tiveram vez e voz dentro de um projeto político chamado o projeto das esquerdas, o projeto do PT, e aí é isso que a gente quer retomar. E aí a gente só vê essa retomada com o nosso presidente Lula à frente, porque ele é o nosso grande líder. Bom, a gente está finalizando o programa, mas eu queria fazer uma última pergunta, aliás, que vocês deixassem um recado aí para os internautas, para o povo brasileiro, que vê aí Lula como uma esperança de dias melhores, né? Que seja retomada de conquistas que nós obtivemos ao longo desses anos todos, como a volta do emprego, geração de renda, distribuição de riqueza. 27 de maio, o lançamento da candidatura.